Boa noite. Starlink volta atrás e diz que vai cumprir decisão do STF de bloquear o X no Brasil. Ministro Nunes Marques é sorteado para ser relator de ação contra a suspensão da plataforma. Grupo hacker ataca sistemas do STF, da Polícia Federal, da Anatel e também familiares do ministro Alexandre de Moraes. E você vai ver ainda hoje. PIB supera expectativas e cresce 1,4% no segundo trimestre. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o crescimento chega a 3,3%. Com o balanço, Brasil chega ao segundo lugar no ranking de países com maior taxa de crescimento econômico. Uma pesquisa Datafolha encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontou que no Brasil, 23 milhões de pessoas vivem em áreas dominadas por traficantes ou milicianos. Realidade que o carioca, infelizmente, conhece bem. Hoje, a disputa de criminosos por territórios e operações da polícia afetaram a rotina de moradores de duas comunidades, nas zonas norte e oeste. Com veículos blindados, policiais civis e militares percorreram comunidades do Complexo da Maré, na zona norte do Rio. Criminosos atearam fogo em barricadas para dificultar o acesso dos agentes. Durante a ação, houve confronto. 3 suspeitos morreram. Os bandidos tentaram fugir e chegaram a pular uma janela. Os agentes também apreenderam 7 fuzis, 5 pistolas, 2 granadas e drogas. Um ônibus que passava pela Avenida Brasil foi atingido por um tiro. O veículo estava sem passageiros e o motorista não ficou ferido. A ação na Maré teve o objetivo de prender criminosos que participam de disputas territoriais. Segundo as investigações, os alvos estariam envolvidos no ataque a tiros a um bar na madrugada do último sábado. O caso aconteceu em Madureira, zona norte da cidade. Bandidos do Morro da Serrinha, que é dominada pelo 3º Comando Puro, atiraram contra os clientes. 5 pessoas morreram. O bar fica na entrada do Morro da Congonha, que é dominado pela facção rival Comando Vermelho. É a mesma facção criminosa que utilizou drones também dias atrás na Ilha do Governador, onde o José, vulgo Zezinho, de uma comunidade da Vila Joaniza, ele era o presidente da Associação de Moradores, utilizava um drone para monitorar uma ação do 17º Batalhão. O batalhão da Ilha do Governador, ele acabou sendo preso naquela oportunidade. E é a mesma facção que promoveu esse ataque na Zona Norte, no bairro de Turiaçu, e também é a mesma que atua hoje no Complexo da Maré, o local onde foi realizada a ação das Forças Integradas de Segurança no dia de hoje. Mais de 23 milhões de brasileiros vivem uma realidade semelhante a esta. São cidadãos expostos à violência porque moram em áreas dominadas por facções criminosas ou milícias. Uma pesquisa do Datafolha, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, revelou também que mais de 27 milhões de pessoas convivem com cracolândias no trajeto para casa, trabalho ou escola. O estudo aponta ainda que mais de 3 milhões de pessoas são vítimas da exploração ilegal de serviços por traficantes e milicianos. Elas são extorquidas e obrigadas a usarem os negócios ilícitos. Na madrugada de hoje, mais uma disputa territorial tirou a paz dos moradores da Vila Kennedy, na Zona Oeste. Traficantes do 3º Comando Puro tentaram invadir a comunidade que é dominada pelo Comando Vermelho. Este morador disse que foi atingido por um tiro quando chegava do trabalho. Por volta de uma e pouca da manhã, para mais de 30, 40, o pessoal de outra facção, tudo de preto, entrou, baleou morador, baleou casa. Só deu tempo, quando eu passei a cabeça no portão, o tiro pegou no ombro. Na guerra entre os grupos rivais, os bandidos incendiaram o caminhão de um morador. O veículo, que era usado para fazer fretes e não tinha seguro, ficou completamente destruído. Vai estar difícil, porque eu estou devendo ainda 26 mil do caminhão. E eu não sei como, eu pago o aluguel, eu não sei como eu vou fazer da minha vida agora daqui para frente. A disputa entre criminosos hoje na cidade provocou o fechamento de 53 escolas públicas. E olha, subiu para 13 o número de presos nessa operação no Complexo da Maré. O prefeito de Criciúma, em Santa Catarina, e outras 9 pessoas foram presas por suspeita de crimes envolvendo concessão de serviço funerário da cidade.
Além do prefeito Clésio Salvaro, outros agentes públicos e empresários são investigados por corrupção ativa, fraudes de licitação, organização criminosa e crime contra a ordem econômica. Os 2 jovens atropelados no sábado em São Paulo por um motorista embriagado não resistiram aos ferimentos e morreram hoje. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o carro, desgovernado, dirigido por Sérgio Roberto de Paula, de 53 anos, invade a calçada e atropela os jovens. O caso ocorreu por volta das 7 horas da manhã do último sábado, na zona norte da capital paulista. Eros Alcondas Abreu, de 15 anos, e Kaique Pérez Santana, de 16, iam para um jogo de futebol. O motorista do veículo foi preso em flagrante por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, atropelamento e embriaguez ao volante. Após a audiência de custódia, ele foi liberado pela Justiça. Um policial militar foi assassinado a tiros em Criciúma, Santa Catarina, após ser desarmado durante uma abordagem. Uma câmera de segurança flagrou o momento do homicídio. Nas imagens é possível ver a viatura se aproximando do suspeito, que é conhecido na região por ser usuário de drogas e ter diversos antecedentes criminais. Antes mesmo do PM parar o carro para a abordagem, o homem corre em direção à janela da viatura e começa a agredir o agente. Segundo a polícia, ele conseguiu tomar a arma do policial e atirou contra ele. Além dos tiros, o agressor bateu com a arma na vítima. O sargento Davi Apel da Silva, de 37 anos, não resistiu e morreu no local. O suspeito foi detido por moradores e entregue à polícia. Ele foi preso em flagrante. A Polícia Civil de Pernambuco continua com as investigações para descobrir o que provocou a queda do teto do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, no Recife. 3 pessoas continuam internadas. Maria conhecia uma das vítimas do desabamento. Ela também recebia cestas básicas da igreja e lembra com tristeza da amiga que morreu na tragédia da última sexta-feira. Foi uma coisa terrível, a gente está sem acreditar, viu? Foi 2 pessoas, uma colega minha de infância morreu também um cidadão. Foi socorrida também uma conhecida minha da Rua da Mocidade. E foi uma coisa, um desastre horrível que ninguém esperava, né? A sogra de Josemildo estava na fila e se feriu. Eu corri porque ela estava lá dentro, eu corri, saí desesperado procurando saber onde ela estava para tentar ajudar, né? Cerca de 70 pessoas aguardavam a distribuição de cestas básicas quando o teto desabou. 2 morreram e 25 ficaram feridas. De acordo com a Secretaria de Defesa Social, o laudo pericial sobre as causas do acidente deve ficar pronto em cerca de 30 dias. Uma empresa terceirizada contratada pela Prefeitura ficou encarregada de retirar os escombros. Segundo a Secretaria de Saúde de Pernambuco, 3 mulheres permanecem internadas. A Polícia Civil informou que o caso está em investigação. A Arquidiocese de Olinda e Recife anunciou hoje que a festa do Morro da Conceição acontecerá entre os dias 28 de novembro e 8 de dezembro. Este ano, o evento completará 120 anos de história. 2 homens morreram enquanto combatiam um incêndio no interior de Minas Gerais. Os irmãos André e Aflânio, além de bombeiros e funcionários de uma fazenda, combatiam um incêndio que ameaçava alguns imóveis na zona rural de Pedra do Anta, a 150 quilômetros de Belo Horizonte. Por causa do risco, os bombeiros orientaram que ninguém deveria permanecer no local durante a noite, mas alguns voluntários seguiram tentando apagar as chamas. Familiares deram falta das vítimas de 38 e 47 anos e iniciaram as buscas. Em uma área completamente devastada pelo fogo, os corpos dos irmãos foram encontrados. Há 136 dias, sem registrar chuva significativa, a região central de Minas Gerais está em alerta por causa da onda de calor e do tempo seco. Em Belo Horizonte, uma densa fumaça mais uma vez tomou conta de todas as regiões da cidade. De acordo com o IMET, hoje foi o dia mais quente do ano, com máxima de 34,4 graus e a umidade relativa do ar chegou a 12%, semelhante à de um deserto. A recomendação da Organização Mundial da Saúde é de 60%. A capital mineira já está há 6 dias sob alerta laranja de perigo devido à baixa umidade.
Em São Paulo, 9 cidades seguem com pontos de incêndios. No total, desde hoje de manhã, 11 municípios registraram focos. Mas em Cunha e em Jardinópolis, as chamas foram controladas. Segundo a Defesa Civil do Estado, a maioria dos municípios atingidos fica na região de Ribeirão Preto. Os outros focos foram registrados nas regiões de Campinas, Bauru, Marília e Vale do Paraíba. Não há relatos de vítimas. E o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, convocou o governo federal e representantes de governos de 9 estados para discutir o plano de enfrentamento às queimadas no Pantanal e na Amazônia. O ministro formulou 9 perguntas que foram enviadas à Advocacia Geral da União. A audiência está marcada para o dia 10 deste mês. Já a reunião com representantes dos governos estaduais das regiões afetadas está marcada para o dia 19. Hora de conversar com Igor Silveira. Igor, e pelo visto não há sinal de que esse calorão vá arrefecer tão cedo, né? Exatamente. Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite para você que está em casa. Pois é, o tempo ele continua seco e quente amanhã em grande parte do país, como a gente observa aqui no mapa. E o que preocupa realmente também é a umidade relativa do ar, que está abaixo dos 60%. Olha só, Brasília hoje registrou a umidade relativa do ar em 7%. Isso é um valor, um recorde, quando o ideal é pelo menos 60%. E tudo isso porque não chove há mais de 130 dias por lá. Amanhã não muda muita coisa, viu? A umidade ainda segue baixa em várias regiões, como a gente observa aqui no mapa. Olha, 12% amanhã em Brasília e também em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, e 11% em Cuiabá e também em Campo Grande. Tudo isso porque falta chuva e isso também colabora para o aumento das queimadas. Amanhã só tem previsão de chuva mesmo no extremo sul do país por causa da passagem de uma frente fria e também em pontos da região norte. No Nordeste, o sol continua por lá. Agora, em São Paulo, a gente percebe essa gangorra aí nas temperaturas. As máximas amanhã podem chegar na casa dos 30 graus. Agora, na quinta-feira, cai para 26. Na sexta-feira, 20 graus com previsão de chuva. E no sábado, volta a subir e a máxima pode chegar na casa dos 29 graus. No Rio de Janeiro, os termômetros registram 32 graus de máxima. Belo Horizonte marcando 34 e Vitória, no Espírito Santo, 30 graus amanhã. No restante do país, os termômetros também seguem altos. Olha, a máxima chegando na casa dos 37 graus amanhã em Manaus. E olha só, no centro-oeste, 41 graus de máxima amanhã em Cuiabá. Boa noite para todo mundo. Amanda, Augusto. Obrigado, Igor. Até amanhã. Pesquisa Real Time Big Data divulgada hoje aponta Guilherme Boulos, Ricardo Nunes e Pablo Marçal empatados tecnicamente em primeiro lugar na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Segundo o levantamento, Pablo Marçal, do PRTB, tem 21% das intenções de voto. Na pesquisa anterior, divulgada no dia 2 de julho, Marçal tinha 14%. Guilherme Boulos, do PSOL, e Ricardo Nunes, do MDB, estão com 20%. Os dois tinham 29% da última vez. Com esse resultado de hoje, Pablo Marçal, Guilherme Boulos e Ricardo Nunes estão empatados tecnicamente dentro da margem de erro, que é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Tabata Amaral, do PSB, que aparece em quarto lugar, tem 9% das intenções de voto. Antes tinha 8%. Em seguida vem o apresentador José Luiz da Atena, do PSDB, que tem 8% e antes tinha 9%. Já Marina Helena, do Novo, foi a escolha de 3% dos entrevistados. Na pesquisa anterior era 1%. Os candidatos Bebeto Haddad, do Democracia Cristã, João Pimenta, do PCO, Ricardo Senesi, do Unidade Popular e Altino Prazeres, do PSTU, somaram 1% das intenções de voto. Antes ficaram com menos de 1%. Aqueles que declararam que votariam em branco ou nulo somaram 7% e 11% não responderam ou não souberam responder. A pesquisa simulou 3 projeções de segundo turno. No primeiro cenário, entre Guilherme Boulos e Pablo Marçal, o candidato do PSOL tem 40% das intenções de voto, enquanto o do PRTB aparece com 37%. 11% responderam que votariam em branco ou nulo e 12% não responderam ou não souberam responder. Em um cenário entre Nunes e Marçal, o atual prefeito aparece à frente com 39%, contra 33% do rival. Nulos e brancos ficaram em 14% e não sabem ou não responderam 14%.
Em outro cenário de segundo turno, entre os candidatos Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, Nunes venceria com 45% das intenções de voto contra 35% de Guilherme Boulos. 10% responderam que votariam em branco ou nulo e 10% não souberam responder ou não responderam. A pesquisa ouviu 1.500 eleitores de São Paulo entre os dias 31 de agosto e 2 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A região da 25 de março, que fica no centro de São Paulo, continua com instabilidade na energia elétrica. Hoje a luz caiu várias vezes e não é a primeira vez que isso acontece. No começo do ano, os comerciantes enfrentaram algumas interrupções no fornecimento de energia. E desde sábado, a cidade de São Paulo tem tido alguns apagões e cerca de 800 clientes da Enel foram afetados. Hoje, os comerciantes passaram o dia no vai e vem da luz. Ainda instável, Ana Paula abriu a loja para não perder as vendas. Ficar sem luz, não só para a gente, como todos os outros comerciantes, é difícil, né? Porque deixa de vender, né? Deixa de entrar cliente nas lojas todas, né? Tá todo mundo muito chateado com isso, né? Não é para menos. A Rua 25 de Março é conhecida como o maior comércio popular do Brasil e da América Latina. Recebe, em média, cerca de 500 mil pessoas por dia, segundo a Prefeitura de São Paulo. E a falta de energia recorrente nos últimos meses desanima quem passa por ela. Deprimente, né, a situação. Não é de agora, né? Toda vez que eu venho aqui na 25, infelizmente, a gente tem esse tipo de problema. A Enel emitiu nota dizendo que restabeleceu a energia para o trecho da rede subterrânea que atende a região da 25 de março às 5h24 da manhã de hoje e que equipes da companhia seguem trabalhando para atender casos específicos no local. Mas a terça-feira foi complicada durante todo o expediente. E ontem caiu, foi umas 4 horas da tarde, voltou umas 8, 9, e aí hoje tá nessa, vem, volta, vai, volta. E aí a gente tá aqui parado com alguns equipamentos porque a gente não pode correr o risco de que queime, entendeu? Então a gente quer é mais prejuízo. No apagão de ontem, cerca de 800 clientes da Enel foram afetados. Segundo a União dos Lojistas da Rua 25 de Março e adjacência, mais de 500 comércios sofreram prejuízos. Tá bem difícil, né? Essa queda de energia acaba queimando vários equipamentos, né? E a gente tem que ter cuidado com as coisas, porque é freezer, equipamento, e a Enel não dá essa assistência pra gente. Em março, uma sequência de apagões já havia afetado os clientes da Enel no centro da capital e o serviço demorou dias para ser restabelecido. Por conta dos problemas frequentes, a Prefeitura de São Paulo acionou a Enel e o TCU contra a distribuidora. No último sábado, também houve apagão nas zonas norte, leste e central de São Paulo. A falta de energia deixou 942 mil imóveis no escuro. A Eletrobras informou que o problema foi causado por um curto-circuito provocado por uma pipa, o que levou ao desligamento de uma subestação. E olha só, uma operação da Polícia Federal revelou a participação de policiais civis de São Paulo em crimes de corrupção ativa e passiva e de lavagem de dinheiro praticados por narcotraficantes internacionais. A repórter Estela Freitas traz ao vivo mais informações desse caso para a gente. Boa noite para você, Estela. Nos conte mais dessa história, por favor. Oi, Augusto, uma boa noite a você, boa noite a todos. A operação identificou 2 narcotraficantes envolvidos com uma organização criminosa responsável pelo envio de várias cargas de cocaína ao exterior, principalmente à Europa, que pagaram R$800 mil em propina para investigadores da Polícia Civil de São Paulo. Esses pagamentos começaram em novembro de 2020 e seguiram com acertos mensais até o primeiro semestre de 2021. 2 investigadores da Polícia Civil foram presos por cobrar essa propina, por cobrar dinheiro desses criminosos, dos traficantes de drogas, para não investigá-los. Ao todo, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e 4 de prisão preventiva em São Paulo e na cidade de Arujá. A Justiça também determinou o bloqueio de bens, imóveis, veículos e valores de até R$15 milhões em contas bancárias das pessoas físicas e jurídicas investigadas. Augusto, Amanda. Obrigada, Estela. Boa noite. Voos atrasaram e foram cancelados no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, por causa de uma falha no sistema de GPS. É a segunda vez em menos de uma semana que o aeroporto registra esse mesmo problema.
Segundo a Anatel, foi detectado um novo reporte de interferência por parte de membros da administração do controle aéreo regional de São Paulo. Uma torre de celular instalada próximo ao centro de São Paulo pode ter gerado problema. A GRU Airport, que administra o aeroporto, afirma que o sinal já foi normalizado. Após 11 anos de muitas idas e vindas, o Supremo Tribunal Federal manteve a validade do júri que condenou os réus da Boate Kiss, em Santa Maria. O ministro Dias Toffoli aceitou o pedido feito pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul. Após a decisão, Elisandro Spor, Luciano Bonilha, Marcelo de Jesus dos Santos e Mauro Hoffman foram presos novamente. Eles devem ficar em reclusão de 18 a 22 anos, de acordo com a decisão do Tribunal do Júri em 2021. Para o pai de uma das vítimas e diretor jurídico da associação que representa as famílias e sobreviventes da tragédia, a decisão chega como um ponto final à história. Primeira sensação é de alívio, é de paz. É algo que, dia após dia, nesses 11 anos e 7 meses, né, a gente sempre buscou uma reparação. Os 4 réus foram condenados em dezembro de 2021, mas o Tribunal de Justiça anulou o julgamento em agosto de 2022, alegando irregularidades no processo. Com a decisão, eles aguardavam uma nova atualização em liberdade. O Procurador-Geral do Estado celebrou a decisão do ministro Dias Toffoli. É um triste capítulo da história judiciária do Rio Grande do Sul que se encerra, onde nulidades que foram criadas e nulidades que foram plantadas foram afastadas. A tese da soberania do Tribunal do Júri foi ratificada pelo Supremo Tribunal Federal e esse é o grande exemplo que se leva. Nas redes sociais, a defesa de Elisandro demonstrou surpresa ao receber a notícia. O advogado Jader Marques confirma que vai analisar a decisão e verificar as medidas cabíveis. Mas esse caso é complexo, a situação é muito difícil. Mais uma vez, a família de Elisandro Spor fica à mercê, né, da sua prisão. Todas as pessoas, os amigos que manifestam solidariedade em relação a ele, ficam perplexos também, mas a defesa, com serenidade, vai tomar as medidas cabíveis. Já a defesa de Luciano Bonilha falou que uma reunião estava marcada para a próxima semana com o ministro Toffoli, o que não vai mais acontecer. O advogado Jean Severo se pronunciou através de um vídeo e confirmou que vão tentar reverter a decisão. Vamos tentar de todas as maneiras reverter essa decisão para colocar os acusados, os réus, na rua e conseguir ir a júri novamente. O Supremo Tribunal Federal e a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, foram alvos de ataques cibernéticos após a decisão do ministro Alexandre de Moraes de suspender o X. Os ataques foram reivindicados hoje por um grupo hacker. Os ataques foram confirmados pelas assessorias do Supremo Tribunal Federal e da Anatel. Segundo o STF, no último dia 29, os sistemas da Corte foram alvo de um ataque de negação de serviço, que é quando são realizados milhares de acessos simultâneos para desequilibrar a rede. O STF afirma que a equipe técnica agiu rapidamente e os sistemas ficaram inoperantes por menos de 10 minutos. A Anatel informou que também observou um aumento nesses ataques e teve instabilidade momentânea nos sistemas e redes. A Polícia Federal também foi alvo. O site da instituição ficou instável hoje, mas, segundo a assessoria, os serviços já foram restabelecidos e não houve comprometimento dos sistemas. Há informações de que o escritório Barci de Moraes, que pertence à família do ministro Alexandre de Moraes, também teria sido atacado. O site do escritório está fora do ar quando acessado por computadores. No entanto, funciona normalmente para acessos via celular. O escritório não respondeu aos questionamentos de nossa reportagem. Fortaleza tem se destacado no cenário nacional pelo turismo de negócios. Mas com tanta beleza natural, o Ceará é um convite irrecusável para unir o útil ao agradável. E é isso que está acontecendo na capital do estado. Depois das obrigações profissionais, vem um merecido descanso. Marcelo Espíndola mostra pra gente.
A Camila veio do Maranhão para participar do Congresso Brasileiro do Algodão, que atraiu gente de 19 países e 25 estados do Brasil. Mas como o evento é em Fortaleza, aproveitou para incluir passeios na agenda. Eu vim um dia antes, aproveitei praia, costumo ir bastante na Praia do Futuro. Vou ficar trabalhando pela empresa aqui durante a semana. Fico em relacionamento com o cliente, nos eventos, trabalhando, né? Mas aí eu fico até sábado agora para aproveitar. Vou dar uma chegadinha em Canoa Quebrada, vou ficar ali em Aquiraz, então ainda vou curtir um pouquinho aí da cidade. De Minas Gerais, a Natália veio para o centro de eventos com o objetivo de ampliar as vendas e também se programou para conhecer a capital do Ceará. A gente juntou o útil ao agradável, né? Como a gente veio para o congresso de uma cultura tão importante para a gente aproveitou para ficar uns 2 dias a mais para conhecer as praias daqui. Recomendaram muito para a gente a Praia do Futuro. Falaram que lá tem uns quiosques muito bons, tem uns lugares para ficar bem legais e que a praia é bem bonita também. Nos últimos anos, o Ceará se consolidou como o principal destino do turismo de negócios do Nordeste. A expectativa é que até dezembro deste ano passem por esses pavilhões cerca de 200 mil pessoas. E cada turista desses eventos gasta em média R$700 por dia. O centro de eventos é o aparelho que deu força a esse tipo de turismo, que já representa mais de 10% do setor. É uma estrutura moderna capaz de receber 60 mil pessoas em 2 pavilhões. Quando a gente fala de turismo, rapidinho vem à nossa cabeça só a hospedagem, mas a gente esquece de todo o entretenimento que a gente tem. Então a gente tem os serviços, a gente tem a gastronomia que é muito forte, então as pessoas passam um dia aqui e à noite elas vão procurar entretenimento, lazer nos nossos bares, nos nossos restaurantes, na nossa beira-mar, então faz com que de fato a gente tenha uma economia. Se você puder relaxar trabalhando é a melhor coisa que tem, né? O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal determinou o trancamento de 3 investigações da Comissão de Ética Pública contra o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. O pedido foi feito pela defesa de Campos Neto. As investigações foram abertas após a divulgação de que o presidente do Banco Central tem empresas offshore em paraísos fiscais. A legislação brasileira permite abrir ou manter uma conta offshore, mas o Código de Conduta da Alta Administração Federal proíbe que funcionários do alto escalão tenham aplicações que possam ser afetadas por políticas governamentais. Campos Neto afirma que declarou a existência das empresas antes de assumir o cargo e que a Procuradoria-Geral da República já arquivou os pedidos de investigação sobre o caso. O PIB, que é a soma dos bens e serviços finais produzidos no Brasil, cresceu 1,4% no segundo trimestre do ano, superando as expectativas dos economistas. Em relação ao segundo trimestre de 2023, o avanço foi de 3,3%. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Quando recebe o salário do mês, a Maria corre para 25 de março. Aqui eu vim comprar shampoo, condicionador que a gente usa, precisa para usar mesmo no dia a dia. Eu vou pagar as contas, pagar a escola da minha filha, água, luz. Assim como ela, muitos outros fazem o mesmo. Como fazer compra também. Quando você tem um dinheirinho, uma grana boa, você vem investir aqui na 25 ou no Brás, né? Que a gente tem muita opção, variedade. E esses exemplos que você viu agora refletem na economia. Depois da indústria, o setor de serviços foi o que mais cresceu neste segundo trimestre, puxado pelo comércio, que registrou uma alta de 1,4%. Outro resultado que chamou a atenção foi o consumo das famílias brasileiras, que cresceu 1,3%. Esta loja sentiu esse crescimento e abriu mais vagas de trabalho. Hoje eu tenho 30 vagas, né, e eu não consigo preencher essas 30 vagas por falta de mão de obra. A perspectiva sempre é a margem de 10% referente a crescimento. É lógico que, devido a toda essa situação, a gente tem que suar a camisa para que isso aconteça. Mostra uma economia muito aquecida. Eu acho que a principal explicação para isso está nas transferências de gastos do governo, especialmente nas políticas sociais, né, de Bolsa Família, de benefício de prestação continuada, as próprias aposentadorias, a regra do salário mínimo, tudo isso significa aumento de renda
para as pessoas que acabam gastando mais. Todos esses dados positivos para a economia aparecem no resultado do Produto Interno Bruto, divulgado hoje pelo IBGE. Segundo o órgão, nos meses de abril, maio e junho, o PIB cresceu quase 1,5% em comparação com o primeiro trimestre deste ano, gerando cerca de 3 trilhões de reais. O melhor resultado foi da indústria, que cresceu 1,8%, seguida pelos serviços, que avançaram 1%. A agropecuária recuou 2,3%. Já em relação ao mesmo período do ano passado, o Produto Interno Bruto brasileiro cresceu 3,3%. Com o resultado, o Brasil chegou ao segundo lugar no ranking de países com maior taxa de crescimento econômico, segundo o levantamento da Austin Rating, empatando com a Arábia Saudita e Noruega. Os dados surpreenderam tanto o mercado quanto o próprio governo. Agora nós vamos provavelmente reestimar o PIB para o ano, que deve, pela força com que ele vem se desenvolvendo, deve superar aí 2,7, 2,8, e há instituições que já estão projetando um PIB superior a 3. Isso pode, inclusive, ensejar uma reprojeção das receitas para o ano que vem, se continuar forte como está. A boa notícia que a gente viu hoje é que o investimento está aumentando. O investimento significa dizer que há gastos em máquinas, equipamentos, fábricas, prédios, a construção civil está muito forte, e isso é uma indicação de que a capacidade produtiva brasileira vai aumentar no futuro. Então essa é uma boa notícia do ponto de vista de sustentabilidade do crescimento. É possível imaginar que a economia continue crescendo a taxas interessantes. Rede TV News está de volta para falar de futebol americano. Restam apenas 3 diazinhos para o grande confronto entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers pela NFL. Pois é, Amanda, ó, quem está aqui? Marcelo do Or, sabe tudo para contar para a gente, né, Marcelão? O palco vai ser a Arena do Corinthians, que já está lotada, e o jogo é válido, né? Não é um amistoso, não. Não é amistoso, não. Jogo valendo. Boa noite, Augusto, Amanda, para você que está em casa também. Faltam 3 dias para esse grande sonho se realizar. Philadelphia Eagles e Green Bay Packers pela primeira vez em solo brasileiro e sul-americano. Para que vocês tenham uma ideia da importância desse jogo, nunca na história de 104 anos da NFL, uma partida válida pelo campeonato foi disputada numa sexta-feira em horário nobre para os americanos. O jogo começa às 9h15 da noite aqui para nós, com transmissão ao vivo da Rede TV, 8h15 da noite no horário local. Isso jamais aconteceu. A importância que eles estão dando para o Brasil, e a Arena do Corinthians já está ficando com as cores do futebol americano. Até arrepia, dá uma olhada aí. Alô, fã de futebol americano, já vai se acostumando aí com essas novas imagens, hein? A Arena do Corinthians está tomando a forma para o jogo mais aguardado do ano, entre Green Bay Packers e Philadelphia Eagles. As famosas traves, conhecidas como Y, já foram instaladas no gramado. Também já é possível ver a instalação de 2 novas arquibancadas paralelas ao setor leste superior, aumentando em quase 2.000 lugares a capacidade do público. No setor oeste superior, algumas cadeiras foram retiradas para a instalação de uma tribuna de imprensa, já que o evento vai receber diversos jornalistas do Brasil e do mundo. Pequenas obras também estão sendo feitas na estrutura de transmissão e para o famosíssimo Show do Intervalo, evento que tradicionalmente impressiona pela velocidade em que o palco é montado e desmontado no gramado. Durante a semana, mais ajustes serão feitos, como a marcação das linhas no campo. Tudo isso feito para receber o primeiro jogo da NFL na história da América do Sul, entre Eagles e Packers, que você acompanha nesta sexta-feira, a partir das 8 da noite, ao vivo, aqui na Rede TV. Indicado pelo presidente Lula para a presidência do Banco Central, Gabriel Galípolo visitou mais uma vez o Senado em busca de apoio. O ex-secretário executivo do Ministério da Fazenda e hoje o diretor, um dos diretores do Banco Central, deixou o cargo em 2023 para fazer parte da diretoria de política monetária da instituição por indicação do próprio Ministério da Fazenda. A expectativa é que Galípolo seja sabatinado no próximo dia 17 de setembro. Para que o nome dele seja aprovado, é necessário o voto favorável da maioria simples dos 26 membros da Comissão de Assuntos Econômicos da Casa. A decisão, em seguida, precisa ser referendada pelo plenário do Senado.
O presidente Lula participou da posse do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Mauro Campbell Marques, como Corregedor Nacional de Justiça. A cerimônia foi na sede do CNJ em Brasília. O novo corregedor vai ter a missão de apurar denúncias feitas contra magistrados ou servidores do Judiciário. Também participaram os presidentes da Câmara e do Senado, ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República. Mauro Campbell nasceu em Manaus e atua no STJ desde 2008. Entre 2021 e 2022, foi corregedor-geral eleitoral do TSE. Ele vai ocupar o cargo até 2026. O Rede TV News fica por aqui. Boa noite. Boa noite, até amanhã.